Vamos então à nossa aula 2 sobre união estável, né? E na aula passada a gente terminou justamente na hora em que eu ia falar sobre a união estável e relacionando então a união estável com casamento, união estável com concubinato, né? E outras questões. Bom, antes de mais nada, é importante dizer que, e eu já falei isso algumas vezes na sala de aula, que esse novo CPC, ele definiu algumas regras especiais e ele definiu um capítulo que ele autonomeou como o direito de família, né? Esse capítulo ele está, então, entre os artigos 693 a 699. É importante que vocês leiam o novo CPC para acompanhar. Eu vou falar um pouquinho deles aqui, por óbvio, né? Mas é bom vocês terem ele na mão. Bom, essas normas do CPC, elas se aplicam a esses processos contenciosos de divórcio, de separação, de reconhecimento, extinção de união estável, guarda, visitação, filiação. Então, vai ser sempre assim artigos que vocês vão usar, né? Nesse novo CPC, tem algumas regras especiais que elas são previstas para essas ações, então, no direito de família. Tá? Então é importante vocês então se localizarem por esses artigos, né? Além disso, é importante dizer que existem aí algumas situações no novo CPC em que eles são bem pontuais nesse sentido. Por exemplo, um dos objetivos do novo CPC de não colocar contrafé, ou seja, de não colocar a cópia da inicial junto com o mandado de citação, é justamente de não inflamar ainda mais os ânimos do réu, né? Justamente compondo aí a ideia de cultura de paz, né? Com esse intuito de agilizar a citação na ação, por exemplo, de reconhecimento de solução de união estável, ela ocorre com uma antecedência mínima de 15 dias da data da audiência. Isso está lá no artigo 695, parágrafo 2º do CPC de 2015. Para também que não pairem dúvidas a respeito da efetivação diante da pessoalidade das demandas familiares, essa citação ela será sempre feita na pessoa do réu. Não pode ser admitida uma intimação, por exemplo, postal ou por edital. Está lá no parágrafo 3º do 695 também do CPC. Na sequência, no parágrafo 4º do mesmo artigo 695 do CPC, as partes elas deverão estar obrigatoriamente acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos nessa audiência de mediação ou de conciliação para que ela seja conduzida e orientada da melhor forma possível, né? Com esse intuito, então, de fazer essas mediações, né? Essas mediações hoje elas são feitas na casa do advogado, né? Em algumas cidades. Muda-se um pouco o nome, mas acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, né? Que tem o objetivo de terminar a disputa ali, né? Mas, se essa audiência foi infrutífera, se essa mediação foi infrutífera, se não houve conciliação, né? De acordo com o artigo 697 do CPC, ou seja, não tendo nenhum acordo, passa então a valer o acordo do procedimento comum. E aí a gente vai para o artigo 335, que fala então da defesa do réu pelo meio da contestação. Com relação à intervenção do Ministério Público nas ações de família, essa só deve ocorrer, obviamente, se tiver algum interesse de capaz em jogo, né? Seja ele menor ou maior, aí de acordo com o 698 do CPC, né? E na sequência, o 699 do CPC, ele diz que quando o processo envolver discussão sobre algum fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz ele toma o depoimento dessa criança e deve estar sempre acompanhado de especialista, né? É importante também dizer que colocou-se no novo CPC a questão do impedimento do juiz, né? Para alguns, e ampliou-se
esse entendimento, lá do artigo 144, incisos 3 e 4, né? Por exemplo, se o juiz do caso, do processo, né, se quem for parte ou estiver postulando como defensor, como advogado, ou mesmo membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, o juiz é considerado impedido, né? Importante relembrar aqui o artigo 1453, que fala da suspeição do julgador, né? Esse é um motivo de que uma das partes credora ou devedora do seu cônjuge ou companheiro ou de parentes em linha reta até o terceiro grau também pode, de alguma forma, influenciar no julgamento do juiz, né? Essa citação, ela não vai ser feita, salvo para evitar o perecimento de um direito do cônjuge, companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Aquela regra geral das citações, né? Está lá no artigo 244, inciso 2 do CPC. E aí, caminhando também pelo CPC, verificando os requisitos da inicial, está lá no 319.2, né? Onde há, então, a indicação dos nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável. Olha como reconhece. A primeira vez que o CPC coloca na inicial os requisitos da inicial, se a pessoa está vivendo em união estável. Então, assim, importante, segunda fase da OAB, se no exercício estiver lá a orientação de que a pessoa vive em união estável, você tem que colocar isso na sua petição inicial, tá? Além da profissão, do número CPF, RG, endereço eletrônico, domicílio e residência, ok? Também essa questão, o companheiro ele não é obrigado a depor, né? Também seguindo o CPC, o artigo 3882, sobre os fatos que gerem, obviamente, desonra, né, do seu consorte. A gente vai agora para o quadro onde eu vou mostrar para vocês o reconhecimento da Constituição Federal nessa questão, só para a gente fazer aí um apanhado, nessa questão da união estável. Então, como eu disse anteriormente, no artigo 226, parágrafo 3º, não havia o reconhecimento da união estável. E agora há. Então, com a Constituição de 88, a união estável voltou, né, a ser efetivada agora oficialmente. Então, para efeitos de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e ou mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento, né? Importante dizer que em 2016 o STF decidiu por maioria que deve haver equiparação sucessória entre o casamento e a união estável e considerou a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que a gente vai ver no segundo semestre, quando a gente for justamente verificar essa questão, né? Então, no sistema vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, né? E, obviamente, aplica-se a ambos o regime reconhecido no artigo 1829 do Código Civil. Aqui é importante a gente distinguir também a questão do concubinato, né? O que é o concubinato puro que a própria doutrina fala, né? Concubinato puro é a união estável, então hipótese em que os companheiros são viúvos, solteiros, divorciados ou separados de fato, judicial ou extrajudicialmente, desde que preenchidos os demais requisitos caracterizadores da entidade familiar. Então, hoje o que a gente vê concubinato puro, né, nada mais é do que a união estável, ok? Agora, o concubinato impuro é aquele que eu já falei no início da aula, que é aquela convivência entre uma ou mais pessoas que são impedidas de casar e que não podem ter uma união estável. Então, é o caso da pessoa casada que não está separada de fato, ok? Então, é o caso da amante, tudo bem? Então, a gente tem aí essas duas características. E, resumidamente,
O concubinato ele vai ser então caracterizado nas seguintes hipóteses, né? Então, se um ou ambos os concubinos forem casados não separados, de fato extrajudicial ou judicialmente, se os concubinos tiverem entre si impedimentos decorrentes de parentesco consanguíneo, então aquele impedimento entre ascendente, descendente ou irmão, né? Não se aplica aqui o impedimento colateral de terceiro grau, tios e sobrinhos, pois não há risco à prole. Se os concubinos tiverem entre si impedimentos decorrentes de adoção, se estiverem entre si impedimentos decorrentes de parentesco por afinidade, então sogro, genro, sogro e nora, né? E se os concubinos tiverem entre si impedimentos decorrentes de crime, isso a gente já viu também na aula anterior, né? O concubino não tem direito a alimentos, nem direitos sucessórios ou direito à meação, uma vez que não se trata de entidade familiar. Aqui, leia-se amante, ok? É o concubino impuro. O STF ele analisou essa problemática no caso de um sujeito que tinha duas uniões concomitantes, um casamento e um que ele dizia que era união estável, em que ambas as mulheres requeriam pensão previdenciária do falecido. O interessante do caso em julgamento é que o falecido nunca se separou de fato da esposa. Assim, ele era casado de fato e de direito com uma esposa, numa delas ele tinha 11 filhos, e mantinha relação duradoura de 37 anos com outra mulher, da qual nasceram 9 filhos. Haja fôlego, hein? Então, vamos a um caso prático. E esse aqui tem um fundo de verdade, tá? O Tício, ele era residente da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele vive em união estável nessa cidade com Maria Antônia desde 2002. A união apresenta todos os requisitos constantes na lei civil. Toda a sociedade local reconhece a existência da entidade familiar, tratando os companheiros como se casados fossem. Todavia, Tício é viajante desde 2003, encontra-se com Maria Figueiredo todas as segundas-feiras, na cidade de Franca, onde mantém um escritório. A relação também se enquadra nos termos do artigo 1723 do Código Civil. Tício e Maria Figueiredo têm um filho comum, João Henrique, de 1 ano de idade. Tício mantém ainda uma união pública notória e contínua com Maria Augusta, na cidade de Batatais, para onde vai todas as quintas-feiras vender seus produtos. Aliás, Maria Antônia é dona de um estabelecimento comercial em que Tício consta como sócio. Ambos têm um negócio lucrativo naquela cidade do interior paulista. O relacionamento amoroso existe desde 2004. Por fim, Tício tem um apartamento montado na cidade de São Paulo, onde vai ocasionalmente de 15 em 15 dias, a fim de comprar produtos para vender no interior paulista. Nesse apartamento reside Maria Carmen, com quem Tício tem um relacionamento desde o final do ano de 2004. Essa sua convivente está grávida e espera um filho seu. Nesse caso hipotético, uma Maria não sabe da existência da outra como convivente de seu companheiro, até que um dia o pior acontece e o mundo desaba. Por mais incrível que possa parecer, a situação descrita é comum na prática. A primeira dúvida que surge é: constitui cada um dos relacionamentos uma união estável nos termos do que consta o Código Civil e a Constituição Federal? Eu quero que vocês respondam esse exercício no AVA, lá no fórum de debates, né, no fórum onde vocês vão, então, postar a sua opinião a respeito desse caso de família. Então, pessoal, aguardo aí nos debates o envio das propostas, né, do que vocês acham aí de quem é, qual vai ser o reconhecimento dessas uniões estáveis. Agora a gente vai ver uma temática também bastante importante, que são os efeitos patrimoniais da união estável, né? E estão lá no artigo 1724 do Código Civil. Quais são esses deveres, né? O primeiro deles é o da lealdade. E a gente já vai falar exatamente desse dever lealdade. O nosso congressista fez uma diferenciação tênue, mas fez.
O segundo deles é o dever de respeito ao outro companheiro no sentido genérico, né? Já o terceiro é o dever de mútua assistência, tanto moral, afetiva, patrimonial e espiritual, que aí vai de encontro àquele princípio da solidariedade que a gente viu na nossa primeira aula do semestre. E por último, o dever de guarda, sustento e educação dos filhos. Bom, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é a seguinte: leal é ser fiel, né? Então, é possível que alguém seja leal sem ser fiel, né? Imagine-se então, nesse contexto, um relacionamento de maior liberdade entre os companheiros em que ambos informam previamente que há uma possibilidade de traição. Assim, abre-se a possibilidade com que ocorre, por exemplo, em alguns países nórdicos, de uma cláusula de férias do relacionamento. Essa cláusula pode ser invocada, por exemplo, no caso de crises entre companheiros, gerando um distanciamento físico e afetivos de ambos. Essa cláusula de férias é bastante comum na Finlândia. Então coloca-se essa cláusula e o companheiro ou a companheira invoca e fala: ó, preciso de um tempo, agora não há traição, porque eu vou então esfriar minha cabeça e pode ser que outras pessoas apareçam. Então, esse é um pensamento nórdico, tá? O nosso legislador colocou que o dever é o da lealdade, não da fidelidade. Então fez aí uma diferenciação mínima, mas fez entre união estável e casamento, né? Então é algo para a gente pensar também. O contrato de união estável, né, para que ele tenha uma validade, uma eficácia entre as partes, basta então que o contrato de convivência tenha sido feito por instrumento particular, né, porque a forma do ato ela é livre, né, e rege então pelo princípio da liberdade das formas, de acordo com o artigo 107 do Código Civil. Então, para que tenha essa eficácia perante terceiros, né, aí sim pode ser elaborada uma escritura pública ou então registrado no cartório de títulos e documentos. Por questão de certeza e segurança, recomenda-se a elaboração de uma escritura no tabelionato de notas com fé pública, para que não haja dúvidas com relação a essa união. Aliás, quando as partes procuram regulamentar sua convivência, a união estável deixa de ser uma mera situação de fato e passa a constituir um verdadeiro negócio jurídico. É um ato de vontade ilícito em que há uma composição dos interesses com finalidade específicas, né? Com relação ao regime de bens, o regime é o da comunhão parcial, onde há a prova do esforço comum, ela é desnecessária, né? Ainda na questão do regime de bens, uma questão polêmica que existe quanto àqueles que não teriam a liberdade de escolher o regime de bens se forem se casar, né? Então, só a gente relembrando, o artigo 1641, ele é obrigatório na questão da separação de bens no casamento das pessoas que contraírem com a inobservância das causas suspensivas, da pessoa maior de 70 anos e de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial, né? É importante lembrar que o inciso 2, a idade foi aumentada de 60 para 70 anos de acordo com a lei de 2010, a 12344. A causa suspensiva, como a gente já viu, ela não impede a caracterização da união estável. Então, também não impõe o regime da separação obrigatória de bens. Okay? Então, não há imposição da separação obrigatória no caso da união estável em nenhum dos casos previstos no artigo 1641, porque o artigo 1641 é a norma restritiva da autonomia privada que não admite interpretação extensiva ou mesmo por analogia. Então, a regra da restrição para o casamento, aí sim não existe hierarquia entre as categorias familiares, não há razão para a sua aplicação à união estável, pois são institutos diferentes, tratados de formas diferentes, ou seja, mesmo em causas suspensivas, as partes podem sim estar em união estável e terem aí o regime de bens da comunhão parcial de bens, sem a obrigatoriedade de fazer pela comunhão, pela separação total de bens, como reza a lei, ok? Então, casamento é uma coisa, união estável é outra. É isso que diz a maioria aí da doutrina e também da jurisprudência.
O último item que eu queria falar com vocês, e minha gata está miando neste momento, é com relação à questão da mudança de nome, né? Se na união estável pode adotar o nome do outro, né? E o STJ já pacificou nesse sentido, decidindo que é possível alteração do assento registral de nascimento para a inclusão, então, do nome do companheiro na constância da união estável, por questão analógica do artigo 1565, parágrafo 1º do Código Civil, desde que seja feita a prova documental da relação por instrumento público, ou seja, desde que a união estável esteja documentada por instrumento público e que haja nela essa anuência de que vai ter a mudança do nome, ok? Então, de uma forma geral, pessoal, só para a gente finalizar a matéria, existe um reconhecimento da dissolução da união estável, né, no tocante também às questões bem parecidas com o casamento, né? Então, são aplicáveis as mesmas regras das ações de direito de família previstos lá no CPC, no início da aula que eu falei, né, no 693 a 699, para a ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Então, nos termos do artigo 731 do CPC de 2015, a homologação do divórcio ou da separação, elas são consensuais e pode ser requerida, ela está aqui miando, em petição assinada por ambos os cônjuges, né? Então, da mesma forma, igualzinho. Questão relativa a acordo de guardas de filhos, regime de visitas, valor para contribuição relativa a alimentos, né? Então, tudo isso a gente também pode colocar na dissolução da união estável. E lá no artigo 732 do CPC, ele deixa bastante claro com relação a essa incidência de regras para ação fundada na união estável, onde as disposições relativas no processo de homologação judicial do divórcio, da separação, aplicam-se na mesma forma da união estável. Então, está previsto no CPC que o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual da união estável, desde que não há nascituro, filhos incapazes, né, observados então os requisitos legais, eles não podem ser negadas essa realização por escritura pública. Então, se eu faço a união estável no cartório, eu também posso fazer a dissolução com base também no novo CPC, no artigo 731. E também, de acordo com o artigo 733 do CPC, a escritura não depende de homologação judicial e, por si só, ela já constitui um título hábil. Então, eu posso ir no Detran, posso sacar o dinheiro no banco, posso fazer a transferência do imóvel sem problema nenhum, ok? Então, o tabelião, ele vai lavrar a escritura da mesma forma, né? As partes têm que estar assistidas também por advogado, defensor público, e da mesma forma a gente tem aqui a equiparação, praticamente, nesse caso da união estável do casamento. Ok, pessoal? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula, espero que vocês estejam entendendo bem a matéria. Estarei à disposição na nossa live para tirar essas dúvidas, né? Então, ontem a gente teve o divórcio extrajudicial e hoje a gente teve a união estável com também o estudo do divórcio extrajudicial, ok? Então, nos vemos então mais tarde na nossa live e até mais, pessoal. Tchau, tchau. E aguardo também o envio desse trabalho que eu mandei agora, né? Desse caso de família descrito no nosso material. Então, eu aguardo no AVA as respostas que vocês acham aí para debater, ok? Até mais, tchau, tchau.